Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Imaginem, os meus queridos ouvintes, que vivemos numa sociedade de tal forma racional e organizada que todos vestimos a mesma roupa porque assim respondemos às nossas necessidades básicas e obtemos um melhor custo pela produção em série. Imaginem, os nossos ouvintes, que vivemos numa sociedade de tal forma racional que apenas temos um jornal porque um jornal basta para atualizar os nossos conhecimentos. Imaginem, os meus queridos ouvintes, que vivemos numa sociedade onde apenas temos uma coletividade, porque uma coletividade basta para responder a todos os anseios e necessidades de uma forma, porventura, mais racional. E poderíamos continuar com um conjunto de exemplos nesta matéria, de opções que seriam economicamente mais racionais e que permitiriam a satisfação das nossas necessidades imediatas e materiais. Mas será este tipo de sociedade que pretendemos? Eu julgo que não. E comecei a crónica propositadamente a referir isto para contrapor aquilo que foi a opinião do meu querido amigo Daniel Martins na segunda-feira passada. É que realmente, a propósito de racionalidade e a propósito de eficiência económica, Daniel Martins acabou por defender a fusão das duas corporações de bombeiros voluntários em São Pedro Sul. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida que a fusão das duas corporações de bombeiros permitirá ganhos de eficiência, permitirá ganhos de eficácia, permitirá poupanças consideráveis ao município e à comunidade. Mas é preciso perceber porque é que temos duas corporações de bombeiros. Porque essas corporações foram fruto da vontade, da determinação e da capacidade da sociedade civil. E em São Pedro Sul, quando, em nome desta maravilhosa e quase irresistível eficiência económica e poupança também, se defende este tipo de iniciativas, não podemos deixar de refletir sobre as razões para que esta fusão volte de novo agora. E esta fusão volta num cenário de desertificação do concelho, de escassez de recursos humanos, de crises diretivas nas próprias organizações, seja ao nível das direções, no caso da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, seja ao nível dos comandos dos corpos ativos nas duas corporações de bombeiros, e talvez não pronuncie nada de bom. Talvez, de facto, esta fusão venha a acabar com uma saudável competição na sociedade civil, com uma saudável liberdade de criar, de ser diferente, de cultivar a diversidade. Algo que, porventura, será muito, muito caro para o concelho de São Pedro Sul. Porque a verdade é que estamos a assistir a um momento em que as dinâmicas da sociedade civil não são assim tão felizes. Eu daria outro exemplo. Muitos defendem a fusão das coletividades desportivas para que tenhamos uma que seja muito boa. Mas isto é um disparate tão grande. O fundamental também no desporto é não só a sua prática, mas sobretudo, e dentro destas coletividades, a possibilidade de as pessoas desenvolverem
a sua personalidade autonomamente. Esta tendência, esta ganância unificadora e racionalista ao nível das estruturas da sociedade civil não pode senão merecer condenação e preocupação. Preocupação sobretudo porque com a queda destas instituições são projetos que morrem, é a sociedade civil que perde dinâmica e que perde brio. Sim, eu gosto muito de Vila de Cima e de Vila de Baixo e da competição da lavagem da louça. Porque são duas comunidades empenhadas, com um brio que eu não quero ver desaparecer em São Pedro Sul. Reconheço sim as vantagens, são inevitáveis, mas não sei se quero pagar esse preço enquanto sampedrense. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.